Olá, eu sou Dixon Tavares, doutorando do programa de pós-graduação em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sou natural de Natal. Falo de vocês aqui da cidade de Parnamirim, município da Grande Natal, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. E estou aqui para compartilhar um pouco da pesquisa que eu venho trabalhando no doutorado através do artigo Gamificação da Cultura, uma análise da obra de Johan Huizinga. E é interessante porque participar do My Studies foi, eu acho que uma das, assim, a experiência de produzir o artigo, tá apresentando para vocês um recorte da minha pesquisa, de uma satisfação de maneira assim bastante positiva para quem pesquisa e não pretende ficar isolado numa bolha, né? A parte interessante de você participar de eventos como o My Studies e tantos outros que a gente tem a oportunidade de participar é compartilhar saberes, né? E aprender. E nessa, nesse artigo eu quero trazer algumas reflexões sobre a presença que eu acredito que a gente tenha no nosso cotidiano, com tantos estímulos, com tantas provocações de interação com dispositivos, com outras pessoas, dentro do que a gente poderia chamar de uma economia da atenção, como se a gente estivesse sempre dentro de um jogo, né? Onde a gente tivesse vários avatares e que a nossa presença se tornasse de maneira bem interessante de se pensar como você está na rede, você está na internet, né? Você está meio que onipresente, né? Então, a partir da reflexão sobre jogos, né, que o Huizinga levantou sobre a relação dos jogos na cultura humana, há um contraponto muito interessante que é do Roger Carlos, que ele faz uma abordagem que vai além do que o Huizinga apresentou, ele traz a reflexão sobre alguns pontos de tensionamento sobre os jogos, que são os jogos de azar, né? Que ele inclui na reflexão dele. E ele também traz algumas nomenclaturas, né, sobre a tipificação de jogos, os jogos de sorte, os jogos de competição, os jogos de simulação, né, os jogos que trabalham com o movimento, né, não só o movimento que você faz de maneira intelectual, vamos dizer assim, mas o seu corpo em movimento, né? E essa tipificação ele traz de maneira bem a meio que não refutar o trabalho do Rizinga, mas também trazer uma contribuição além, né, do trabalho que ele desenvolveu. E dentro da questão dos jogos aplicados ao nosso cotidiano, né, eu também, assim como o outro artigo que eu submeti ao evento, eu também trago mais uma reflexão sobre a gamificação, né? E essa forma que a nossa vida, de certa maneira, tem um potencial para ser gamificada, né? Você for observar os desafios diários, né? Por exemplo, se a gente for levar em consideração um processo, uma jornada acadêmica, né? No caso de um doutoramento, você tem principalmente o desafio de entrar, né? O processo de seleção, as fases, depois a cada semestre as disciplinas, a sua frequência, as atividades extra classe,
com, vamos dizer assim, o grande prêmio ao final, que é a titulação, né? Então, fazendo essa comparação, vamos dizer assim, mais puxando para a área do nosso universo acadêmico, né? Essa reflexão que a gente pode fazer, que a nossa vida, mais do que nunca hoje, por toda potencializada pela tecnologia, né? A gente precisa estar respondendo mensagem, respondendo a resposta de e-mail já 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 não é tão vamos dizer assim forte quanto você responder uma mensagem instantânea numa das suas plataformas de interação social, nas chamadas redes sociais, né? E essa maneira de você colocar a sua vida e viver sua vida, né, de maneira como estivesse dentro de um jogo, né? Essa forma que o pensar ou o estruturar as ações que utilizam o jogo no contexto que não seja o jogo, mas muitas coisas do nosso cotidiano. Aí eu trago reflexões sobre principalmente o quanto dessa parte de se gamificar a vida, quais são as implicações. Você tem desde as consequências emocionais de você estar sempre se cobrando, não se permitindo muitas vezes errar, e até quando algumas ações na sua vida se parecem com jogos, né, a própria experiência de jogar pode perder o encantamento ou o potencial de mais do lúdico, né, de você estar ali sem um compromisso necessariamente de ganhar ou de superar aquele desafio, né? Então, os contextos dos jogos na nossa vida, como na educação, na, na própria, no próprio cotidiano, né? Inclusive com essas interligações que eu faço também uma ponte no outro artigo sobre a presença das redes no que diz respeito dentro das plataformas, os estímulos que são estruturados a lógica dos algoritmos, né? E por exemplo, a cada interação sua numa rede, você está interagindo ali de uma maneira, sempre na expectativa de obter uma recompensa, que é um view, é um like, né? É um comentário, né? Essa ansiedade de ser visto, de ser lembrado, de estar ali em constante interação, né? Essa forma de a gente estar meio que se digitalizando, né? Tanto que eu brinco que tem o Homo Ludens, né, do Huizinga, eu brinco com a questão do Homo Digitalis, que é essa persona que a gente assume no contexto na nossa realidade século XXI, que mais do que nunca a gente está aí diante de novos desafios, né? E principalmente, como eu cito também no outro artigo, sobre a questão das interações com os chatbots, né? Que vamos dizer assim, é a instância mais recente que a gente pode visualizar de interação homem-máquina, né? De você entrar numa experiência de que você digitando ou falando e aquela inteligência dita é, é, artificial, né? Ela passa a estabelecer com você alguma relação que muitas vezes impressiona pela forma como as questões de perguntas e respostas são encadeadas, né? Uma das questões que eu coloco são a forma como essa essa nova realidade nossa está
estimulando a gente ter uma vida cada vez mais gamificada, né? E as implicações que isso traz na nossa saúde, nas nossas relações sociais, né? E principalmente dentro do contexto, né? Que a gente já viu em várias ficção científica, né? Como e principalmente em obras como O Eu, Robô, do Isaac Asimov, né? E eu vou deixar uma frase aqui que eu achei muito interessante do professor neurocientista Miguel Nicoleles, né? Que ele fala que a inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial. Deixo essa provocação com vocês e agradeço o espaço e que a gente possa, em outra oportunidade, ter uma forma de interação síncrona, né? Que nos próximos eventos, o, os textos e artigos que eu venha a submeter, a gente possa ter um diálogo ali, vamos dizer assim, de maneira em tempo real, né? E agradeço e, como o outro artigo, eu sempre gosto de colocar o estudo, aí as reflexões não, que é apresentada no artigo, elas não necessariamente elas visam fechar o assunto, mas na verdade eu sempre tenho na mente de colocar provocações para que outras pessoas também que se interessem pelo tema desenvolvam e a gente dentro de um ecossistema, né, de pesquisa passe a refletir sobre os vários aspectos da presença da inteligência artificial, dessa provocação que eu fiz, que se a gente realmente está na, na realidade homo digitalis, né? E eu agradeço e bons estudos para todos. É um bom evento. Obrigado.